Boa noite, gente, tudo bem? Bom, hoje, quarta-feira, você já sabe, Papo de Araque na sua tela. Já temos 17 pessoas aqui conectadas. O papo super importante hoje. Nós já vamos entrar neste assunto que é importante, relevante para todo mundo. Mas antes de mais nada, gente, lembrando você que está chegando agora, primeiro programa de repente que você assiste ou que não se lembra, Papo de Araque. Por que Papo de Araque? Bom, gente, reza a lenda aí que os antigos árabes costumavam se reunir para jogar papo fora enquanto bebiam o araque, que é um destilado com sabor de anis, e fumavam narguilé também e conversavam e tal. Então foi pensando nesse papo descontraído e tal, onde se aprende bastante, também se dá muita risada, um papo de amigos, que a gente criou esse nome aí, Papo de Araque, tá bom? Pessoal, antes de mais nada também, já vou deixar aqui na tela para vocês a nossa vaquinha virtual aí. Esse QR Code, basta você apontar o seu celular para ele, tá? Que você já vai direto para o site da doação da campanha do agasalho, do pessoal da Filantropia do Sírio, um projeto lindo, entre vários projetos. A gente conversou aqui com a Cássia 2 semanas atrás, que é a diretora de Filantropia. Se você não viu esse Papo de Araque, dá uma olhada lá, os projetos sensacionais que o clube já tem, talvez você nem saiba. Então veja como você pode participar, colaborar. E a maneira mais rápida e objetiva neste momento, entra aí. Campanha do Agasalho está fazendo frio, nós estamos em casa, protegidos do frio, quentinhos, mas infelizmente não é todo mundo que tem esta mesma sorte. Então, entra lá e colabora, tá bom? Nesse projeto tão lindo do Sírio. Bom, gente, hoje, Dia Nacional da Saúde, dia 5 de agosto, e vamos falar com o doutor Michel Bittar, que é urologista. Vamos falar, então, apresentar aqui o doutor que vai nos dar a honra da sua presença e vai nos ensinar bastante sobre esse assunto, que é o câncer de próstata. Bom, o doutor Michel Bittar, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, tem especialização, algumas especializações aí, em cirurgia geral e urologia pela Escola Paulista de Medicina, tem título também de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e também especialista em medicina do trabalho. Vamos aprender, mande suas perguntas, seus comentários. Vou trazer então o doutor Michel Bittar para o nosso papo. Boa noite. Boa noite, Olavo. Tudo bem? Boa noite aos participantes também. Fico feliz em participar com vocês e poder falar sobre um tema muito importante e que tem uma incidência bastante alta, né, entre os tumores malignos. E a gente sabe que o câncer de próstata, dentro do aparelho genital masculino, ele está em primeiro lugar em incidência, né? Está acima até de outros tumores comuns, como o câncer de pulmão e o câncer de intestino, pela sua frequência. Então, realmente é um tema muito importante e vale a pena a gente bater um papo. Infelizmente, né, doutor, a gente conversou no nosso papo que a gente faz de aquecimento, né, que eu perdi meu avô para essa doença, né, infelizmente. Então, hoje, a ideia é a gente, dessa maneira leve, descontraída, aprender um pouquinho e ver como é que a gente pode se prevenir, né, e conhecer um pouquinho mais. Eu acho que o conhecimento é sempre a melhor maneira da gente combater muita coisa, né, a gente, inclusive medos, né, a gente conhecer. Doutor, antes da gente começar, olha que legal, ó, tem aqui o Rafael, que já comentou que ele é cliente, seu cliente aí, há mais de 20 anos, desejando aí boa noite. Pessoal, um abraço, Rafael. Temos mais de 30 pessoas online, hein, doutor? A Marta. Vamos lá, quem mais? Excelente tema. Ixi, tá chovendo comentário agora. Silvio, o Antônio, Ricardo. Boa noite a todos, um abraço. O Flávio, o Gabriel, nosso diretor cultural, que está assistindo, nos prestigiando, o William, a Fernanda, a Sônia, enfim, estamos só começando. Doutor, então vamos lá. Para a gente começar esse papo, eu quero ir do básico, eu quero assim, a ideia é que todo mundo entenda bem, claro, algumas pessoas têm um pouco mais de conhecimento de um determinado assunto, outras não. Então, assim, o que é a próstata? Para que serve? Só podia dar uma explicação geral, assim, para a gente começar todo mundo aí no mesmo nível de entendimento, pode ser? Perfeito. Então, para poder explicar, eu vou colocar um quadro para poder o pessoal entender
que é a próstata, né? Então, nessa figura esquemática, a gente pode observar aqui a bexiga aqui em cima, aqui embaixo a próstata, essa estrutura arredondada, as vesículas seminais, que são duas bolsinhas que ficam ao lado da próstata, aqui é a uretra, testículos e o canal deferente. Bom, a próstata é uma glândula que pertence ao aparelho genital reprodutor masculino e cuja função principal é a produção do líquido seminal. Esse líquido seminal é produzido na próstata e armazenado nessas duas bolsinhas que se chamam vesículas seminais. Por outro lado, o testículo, aqui apontado, ele fabrica o espermatozoide. O espermatozoide fabricado no testículo, ele vai seguir o caminho por este canal, chamado canal deferente, e também vai se alojar na vesícula seminal. Então, a junção do líquido seminal produzido pela próstata, associado ao espermatozoide produzido no testículo, se dá esse líquido se dá o nome de sêmen ou esperma. Então, no momento da ejaculação, a vesícula seminal, as duas vesículas seminais vão se contrair, vão expelir o sêmen pela uretra, e aí completa-se a ejaculação. Então, deu para se entender, então, que a próstata, realmente, ela tem uma função na reprodução e procriação. Pois não. Não, pode concluir, doutor, pode concluir. Então, a próstata, então, é uma glândula que ela se situa entre o reto e a bexiga, fica em contato com o assoalho da bexiga. Para um homem de 30 anos, ela tem um peso aproximado de 15 a 25 gramas, o que equivale aproximadamente também a 15 a 25 centímetros cúbicos de volume. A localização, então, é entre a bexiga e a próstata, e a sua função principal é a de reprodução. Como toda glândula, ela está passível de ser acometida por doenças, né? Eu ia te perguntar isso agora, né, doutor? Desculpa te interromper, né? Quais são? Porque, bom, já é interessante, né? Que eu comecei falando assim, doutor, você pode explicar um pouquinho o que é, né? Eu sei que é uma pergunta muito básica, mas eu acho que a maioria das pessoas não tinha um conhecimento tão específico, né? Assim, vendo ali o esqueminha exatamente onde está, para que serve. Então, vou aproveitar, vocês que estão assistindo aqui, gente, a gente já viu que o papo vai ser bom e muito rico, então aproveitem essa oportunidade, porque se você entrar no YouTube agora, eu acho que você não vai achar algo tão rico mesmo. Assim, eu já estou aqui fascinado, muito interessado. Então, doutor, quais são os problemas? É só o câncer de próstata? O que pode acontecer com a próstata? As principais doenças da próstata a gente pode resumir em três, né? Para assim, didaticamente. Uma delas é a prostatite, que é um processo inflamatório ou infeccioso da próstata, geralmente é ocasionada por infecções urinárias ou então por uretrites provenientes de doenças sexualmente transmissíveis. O tratamento da prostatite se resume a antibióticos e anti-inflamatórios, e realmente ela é uma doença com uma certa frequência, mas é de tratamento eficaz e o paciente acaba se curando. Não é grave. Tudo que é IT é inflamação, né, doutor? Exatamente. A prostatite é um processo inflamatório e geralmente com bactéria, e normalmente o tratamento é efetuado com antibióticos e anti-inflamatórios. A segunda doença em importância da próstata é a hipertrofia benigna ou hiperplasia benigna da próstata. Esse crescimento da próstata,
ele ocorre em mais ou menos 60% a 70% dos homens, e com o decorrer da idade, a tendência é aumentar o volume da próstata nesses 60% ou 70% dos pacientes. Muitas vezes, esse crescimento não provoca sintomas, mas merece um acompanhamento anual, periódico, e nos casos em que o tamanho da próstata fica muito avantajado, ele pode comprimir o calibre da uretra, porque a uretra passa no meio da próstata, pode levantar o assoalho da bexiga e dar sintomas de dificuldade para o jato urinário, como jato urinário lento, jato urinário demorado, de calibre mais fino, e nesses casos aí se institui um tratamento. O tratamento pode ser à base de medicamentos, né? E no caso dos medicamentos não surtirem efeito, existe o tratamento cirúrgico que remove o tecido excedente da próstata, que está promovendo a compressão do assoalho da bexiga e da uretra, fazendo com que o calibre da uretra seja permeável para o esvaziamento adequado da bexiga. E na parte da reprodução não traz problemas isso, doutor? Sim, quando você faz a cirurgia para remover esse tecido excedente, tecido que está comprimindo a uretra e o assoalho da bexiga, na verdade você acaba removendo também a região onde a vesícula seminal desemboca o esperma dentro da uretra. Uhum. Então, existe o que se chama de ejaculação retrógrada. Então, mesmo nas cirurgias que são feitas por via endoscópica, ou seja, pelo canal da uretra, ou naquelas feitas a céu aberto, por via abdominal, você acaba removendo o tecido prostático e acaba envolvendo aquele setor que é responsável pela desembocadura do esperma na uretra. Então, o indivíduo ejacula, mas a ejaculação é retrógrada, então o esperma vai para a bexiga. Então, o indivíduo, na hora de ter a relação sexual, ele consegue a relação, ele consegue a ereção, mas a ejaculação não existe. A ejaculação é feita retrogradamente e vai para a bexiga. Então, na verdade, isso torna o paciente infértil em razão dessa cirurgia. E o esperma para a bexiga não causa problema? Nenhum problema, não é um problema. Quando ele é eliminado normalmente junto com a urina no ato da micção. Doutor, eu tô achando, doutor, que eu vou deixar só você na tela, porque eu vou passar uma hora com uma cara de desespero aqui. Você falou da cirurgia, como é que vai dentro do canal da uretra? Meu Deus, que aflição, meu Deus do céu. E Deus abençoe a anestesia, hein? Tudo isso anestesiado, não tenha dúvida. Pelo amor de Deus, né? Mas mesmo assim, só de pensar, nossa senhora, que aflição. Mas, enfim, né, é para o nosso bem, né, para quem precisa, que bom que já temos essas possibilidades todas, né? Mas você tá falando, eu tô olhando, eu tô com uma cara de desespero, eu vou fingir, como é que o pessoal fala? Eu vou fingir que não tá acontecendo nada, tá? Eu vou aqui sorrindo, como se fosse tudo normal. Mas vamos lá. Pode seguir aí, doutor, eu só te interrompi para fazer esse comentário bem desnecessário mesmo, mas é porque eu achei que a minha cara estava bem ridícula na tela. Então, e o tema principal de hoje, que é a terceira patologia em importância, é o câncer da próstata, que é o nosso tema de hoje, né? Uhum. O câncer de próstata, nós vamos falar sobre a incidência, a etiologia e, primeiramente, sobre os sintomas. Então, assim, a incidência do câncer de próstata, ela aumenta quanto maior for a faixa etária. Então, a partir dos 45, 50 anos de idade, ela começa a aumentar sua incidência, sua probabilidade de aparecimento, e à medida que a faixa etária aumenta, essa incidência também aumenta.
ela é mais comum na raça negra do que nas outras raças, e a causa, né, a etiologia, são dois fatores importantes. O principal fator, sem sombra de dúvida, é o fator genético, mas existem também os fatores predisponentes. Os fatores predisponentes são obesidade e sedentarismo, né? O fator genético, vale a pena aqui a gente comentar, porque a idade recomendada para que se faça o início dos exames periódicos é a partir dos 45 anos. Porém, para quem tem antecedentes familiares importantes, como pai, avós, tios e irmãos mais velhos, por exemplo, com câncer de próstata, a idade preconizada para se começar os exames periódicos é os 40 anos de idade. Ou seja, eu falei no início que o meu avô morreu com câncer de próstata, então eu estou nesse grupo, né? Exato, exato. Existe um fator genético um pouquinho mais provável nesse caso, então aconselha-se a quem tem familiares próximos que já tiveram câncer de próstata, aconselha-se que o início do rastreamento seja a partir dos 40 anos de idade. Oh, meu Deus, esse programa não está muito legal para mim, não. Vamos lá. Tá Então, eu ressalto também os fatores predisponentes, porque a obesidade e o sedentarismo, eles não são só fatores predisponentes para o câncer de próstata, como para outros tipos de câncer também, principalmente os do aparelho digestivo. Uhum. Sintomas. Quais são os sintomas? Posso te fazer uma pergunta só, doutor, que foi mandado aqui do Fernandes, antes da gente ir para os sintomas? Ele pergunta, Fernandes Pereira, ele pergunta se a cirurgia causa impotência. Normalmente não. A cirurgia, se ele está se referindo à cirurgia para hiperplasia benigna, normalmente não é muito baixo o índice de impotência, porque só se leva à impotência se houver lesão do nervo erigente, que são dois nervinhos que ficam do lado da próstata, e no caso de uma ressecção endoscópica, como a cirurgia é feita pelo canal, não há essa possibilidade. Mesmo nas cirurgias a céu aberto, onde você abre o abdômen e você retira uma maior quantidade de tecido prostático, é muito difícil que haja essa lesão, porque existe uma diferenciação anatômica fácil para você distinguir a região onde passa esse nervo, e aí você pode evitar perfeitamente a lesão e a secção do nervo erigente. Então, normalmente, não costuma haver impotência em cirurgias de próstata para hiperplasia benigna. Mas ir para retirada de tumor, aí pode acontecer? Então, aí eu vou falar um pouquinho mais durante o tratamento, a cirurgia, mas quando você faz uma cirurgia para retirada completa da próstata, no caso do câncer de próstata, você acaba tirando a próstata inteira, tira-se a cápsula da próstata, tira a vesícula seminal e tira-se também alguns linfonodos que são vizinhos à próstata, na região periprostática. Aí sim tem que se tomar um pouco mais de cuidado para que não se lese esse nervo erigente. Mas para equipes bem treinadas, isso costuma não ocorrer. Estatisticamente, a incidência de impotência gira mais ou menos na literatura em torno de 6%. Então, se você for pesquisar, cada 100 pacientes operados, em torno de 6, mais ou menos, ficam com impotência, né? É um bom índice, né? Vai. Eu achava que era quase todo mundo. Achei que estava atrelado. Não. Só se houver a lesão daquele nervo, o erigente, mas isso, felizmente, não é tão comum. Uhum. E aproveitando, doutor, desculpa, eu sei que a gente precisa seguir lá, mas é porque está chegando as perguntas, só para não perder, porque o Silvio Gonzalez, antes só a Jéssica perguntou a partir de quantos anos os homens devem fazer o primeiro exame. Eu vou aproveitar essa pergunta da Jéssica para já falar quem está chegando agora, gente, que a entrevista fica inteira depois aqui no feed do Face, tá?
Então você pode assistir lá do início e tal, que o doutor já falou essa informação. Então quem está chegando agora, depois dá uma olhadinha lá, mas essa idade varia, né? De se você já tem incidência na família. No meu caso, teria que começar antes do que muita gente, porque o meu avô teve este problema. Resumindo. Convencionalmente, se preconiza que se comece aos 45 anos. E para quem tem antecedentes familiares próximos, que já tiveram câncer de próstata, recomenda-se que comece aos 40 anos de idade. Pois é, e agora sabendo que eu vou ter que começar antes, doutor, mais para frente, quero saber do exame do toque, né? Porque né, já que eu vou ter que fazer, como que é esse bicho de certificado, pelo amor de Deus. O Silvio Gonzalez, doutor, perguntou, pediu para o senhor falar um pouquinho da cirurgia para retirada completa com a utilização de robô. Ah, sim. Então, a cirurgia, a prostatectomia radical, que é a cirurgia que se faz para um câncer de próstata, quando ele é diagnosticado precocemente, quando não há metástases, né, ela pode ser feita a céu aberto, né, com a abertura do abdômen, pode ser feita por videolaparoscopia e pode ser feito pela robótica. E a robótica, a vantagem é o tempo de internação, que é bem menor, né, geralmente acaba ficando em 5 dias, a sutura, a precisão das incisões é muito acentuada, e a impermeabilidade das suturas também é de alta qualidade. Então, realmente, um índice baixo de complicações com a cirurgia robótica. Como eu falei, o tempo de internação também é reduzido em relação à cirurgia convencional abdominal e à videolaparoscópica. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Vamos seguir lá, então? Então, aí vamos falar dos sintomas, né? Um câncer de próstata, quando a localização do tumor é intraprostática, ou seja, não houve ainda tempo para que se produzissem metástases, nesse período, o paciente é praticamente assintomático, ele não sente absolutamente nada. Geralmente é nessa fase que o diagnóstico é o ideal, porque é uma fase em que você pode detectar o tumor precocemente, sem produção de metástases, e, em consequência disso, você pode instituir um tratamento com chances altas de cura. Né? Então, por isso que é importante, são os exames periódicos, mesmo que o indivíduo seja assintomático, para que se faça um diagnóstico precoce. Uhum. Quando a localização é extraprostática, ou seja, já houve produção de metástases, os sintomas vão variar de acordo com o local onde as metástases se localizem. Se houver, por exemplo, invasão da bexiga, o indivíduo vai ter sangramento ao urinar. Se houver invasão da uretra, ele pode ter uma uretrorragia, ou seja, o sangramento pela uretra, mesmo fora das micções. Se a metástase for, por exemplo, no sistema esquelético, ele vai sentir dores ósseas. Se, eventualmente, as metástases alcançarem os órgãos à distância, como o fígado, pulmão, aí você vai ter um paciente já com estado geral mais comprometido e com sintomas variados, como emagrecimento, queda de estado geral, inapetência, etc. Uhum. Isso é um fator comum de todo câncer, basicamente, né, doutor? Essa questão de se você identifica mais cedo, você tem mais chance de tratar, né, de cura. O diagnóstico precoce é fundamental, tanto para todos os tipos de câncer, realmente, né? Você faz uma comparação, por exemplo, com o câncer de mama, né, onde as mulheres fazem a pesquisa a partir já dos 40 anos, mamografia, ultrassom de mama, e isso aumenta realmente o diagnóstico numa fase em que o tratamento pode ser curativo. Isso é fundamental. E aí que tá o grande lance, né? Porque tem muita gente que espera. Por que eu vou no médico? Eu tô bem, né?
mas muitas vezes a gente está vendo isso com o Covid mesmo, né? Tanto que se fala, olha, você pode ser assintomático, cuidado e tal. Agora, a tecnologia já está aí, a medicina já avançou ao ponto da gente poder detectar antes daquilo nos fazer um mal que a gente sente e que a gente pode ainda ter mais chances para tratar, ou seja, só depende da gente, né? Tomar mais cuidado, ter esse controle. Por isso existem campanhas, assim, cada vez mais exaustivas, né, para conscientização da população, tanto masculina como feminina, para que procure periodicamente o especialista e tenha a chance de fazer um diagnóstico precoce. Doutor, a gente já vai falar de exames, né? Claro que eu fiz a brincadeira do exame do toque e tal, mas eu não quero acreditar, assim, eu quero achar que isso é uma lenda urbana, e você pode dizer se é verdade ou não. É verdade que assim, a gente tem ainda muito problema dos homens não irem por um preconceito, pelo tipo do exame? É real Existe, isso? Só coloca a existe, vida dela em risco? existe sim. Isso, apesar de ter melhorado, né, de uns anos para cá, as gerações mais novas, por elas estarem em contato com essas campanhas assim que hoje se realizam com maior frequência, eu acho que há uma tendência das gerações mais jovens de aceitarem o exame periódico, mesmo estando assintomáticos, né? O pessoal mais antigo, de 60, 70 anos para mais, são as pessoas ainda mais resistentes. Isso a gente tem observado na prática. Existe ainda certo preconceito, não quero fazer o toque, etc. e tal, e com medo, de repente, de saber o diagnóstico também, e acabam empurrando com a barriga, né? Sim. Doutor, falando em periodicidade e tal, o Paulo Henrique Abdala colocou aqui, qual a periodicidade dos exames? Normalmente, a periodicidade é anual. Nos casos em que você segue um paciente e o paciente tem alguma alteração, assim, que mereça uma antecipação desse exame, às vezes a gente recomenda que se faça semestral, principalmente se o indivíduo tiver um PSA num nível um pouquinho mais elevado, que é o exame de sangue, e que mesmo que ele não seja comprovado ainda a existência de um tumor maligno, mas a gente, em alguns casos, a gente recomenda que faça semestralmente, mas convencionalmente é um ano. Um ano. Anual. Doutor, antes da gente seguir lá, só alguns elogios para você. Lá, o Tomás colocou o doutor Michel, especialista na área de urologia, é um grande colega, então é médico também, Um né? abração, Tomás. Que nos ensina constantemente. Pena que é palmeirense. O Paulo de novo, que grande primo. A Fernanda colocou aqui excelente explicação. Tem um monte aqui, viu, doutor? Bastante gente assistindo, o pessoal te elogiando bastante. Bacana. Aqui mais para baixo. Então, enfim, um monte de coisa. Vamos seguindo lá, depois eu ponho mais na tela. Tá ok. Bom, então, como fazer o diagnóstico do câncer de próstata, né? Então, admitindo que o paciente venha anualmente, a gente segue esses exames básicos, que é o PSA. O que é o PSA? O PSA é uma enzima que a próstata fabrica e envia para a circulação sanguínea. É antígeno prostático específico. É uma enzima, uma proteína que é produzida exclusivamente pela próstata, né? Então, é um parâmetro que você tem que chama a atenção quando ele se eleva no sangue, para que você pesquise com mais profundidade para descartar a possibilidade de um câncer de próstata estar se iniciando. O outro critério de avaliação para diagnóstico é o toque retal, né, o temido toque retal. Então, é um exame no qual você tem introduz o dedo no reto, e como a próstata fica entre a bexiga e o reto, você tem a possibilidade de sentir perfeitamente a consistência da próstata, e que é a informação mais importante que o toque pode nos dar.
Então, além de a gente ter uma noção aproximada do tamanho da próstata pelo toque digital, você tem a sensação de que se a próstata tem uma estrutura macia, se ela tem uma estrutura endurecida, se tem algum nódulo tocável, e são informações importantes para que você possa rastrear um câncer de próstata. Uhum. O toque retal dura 10, 15 segundos no máximo, né? Então, é um exame importante para que se faça um diagnóstico perfeito. Em terceiro lugar, a gente costuma pedir também a ultrassonografia. A ultrassonografia, você tem a possibilidade de saber as medidas aproximadas da próstata, você pode ver a imagem da próstata e da bexiga, saber se ela está fazendo compressão ou não no assoalho da bexiga, e, eventualmente, ela pode dar também alguma noção da existência ou não de algum nódulo suspeito pela imagem da ultrassonografia. Quando um desses 3 itens sofre alteração importante, aí você pode, antes de pedir a biópsia, você pode pedir uma ressonância magnética, chamada ressonância magnética paramétrica da próstata, que dá informações bem mais detalhadas e consegue nos mostrar com mais clareza alguma lesão suspeita, algum nódulo, mesmo nódulos até de 0,5 centímetro, 3 milímetros, ele pode detectar lesões que mereçam realmente um aprofundamento na investigação. E, a partir disso, é que a gente pede a biópsia prostática. A biópsia prostática, ela é realizada sob sedação, dirigida por ultrassom transretal, então é introduzido no reto um transdutor cilíndrico que tem uma câmerazinha na ponta e que você pode monitorar a imagem todinha da próstata dirigida por ultrassom e dirigir a agulha de biópsia que é acoplada nesse transdutor e, geralmente, você retira 15 a 18 fragmentos da próstata e podendo também tirar fragmentos em maior quantidade naquela lesão que a ressonância magnética te apontou, né? De qualquer modo, além de que você atingir e retirar fragmentos daquela lesão que a ressonância mostrou, você tem padronizado a retirada de fragmentos de todas as regiões da próstata, aumentando bastante a chance de você ter um resultado bem fiel dos fragmentos que você retira e que você vai enviar para o exame anátomo-patológico. Uhum. Doutor, deixa eu te interromper, desculpa, a Tatiana mandou uma pergunta aqui, deixa eu colocar na tela. Ela colocou assim: existe a possibilidade de ocorrer câncer de próstata com PSA normal? Como você falou assim, se algum desses apontar algum problema e tal, então acho que a resposta é sim, é isso? Pode até ser que o PSA está normal? O que você pode ter é um PSA não tão elevado. Você pode ter um PSA, assim, por exemplo, só para deixar o pessoal a par, o PSA, ele é considerado normal entre 0 a 2,5, né? Embora nas hiperplasias benignas, você pode tolerar um PSA um pouquinho mais elevado em razão da próstata ter uma maior quantidade de tecido, ter um volume maior. Mas, em média, você tolera de 0 a 2,5. Agora, é comum você ter pacientes com hipertrofia benigna que tem 4, 5 de PSA porque tem próstatas avantajadas, né? Então, mas voltando à pergunta da Tatiana, se você tiver um PSA que não seja tão elevado como 2,5, 3, 3,5, por exemplo, existe uma fragmentação do PSA que a gente leva muito em consideração. O PSA total, que é esse PSA que está referido, ele é composto pelo PSA livre e por um outro PSA que é conjugado à proteína.
Então, a soma do PSA livre com o PSA conjugado dá o PSA total. Se por acaso o PSA subiu, não subiu muito, mas subiu um pouquinho, e o PSA livre se manteve baixo, é sinal que o PSA ligado à proteína é que subiu. Isso fala a favor de que a gente deva aprofundar a investigação, porque existe uma suspeita um pouquinho mais forte de que haja uma neoplasia, um câncer começando. Para você ter uma ideia, o percentual entre o PSA livre e o total, geralmente ele não deve ser abaixo de 15%. Então, quando o PSA sobe um pouquinho, o PSA livre fica constante ou baixo, e o percentual entre o livre e o total fica menor de 14, 10, 9, por exemplo, aí você tem que partir para uma investigação um pouquinho mais profunda, embora o PSA total não esteja num valor tão elevado. Perfeito. Aí, falando em PSA, o Silvio Gonzalez colocou aqui, doutor, por que mesmo após a retirada da próstata se faz ainda exame de PSA? No caso de câncer de próstata, quando você retira a próstata toda, você faz a dosagem do PSA para monitorar. Então, é importantíssimo. Quem fez uma cirurgia de câncer de próstata, durante 5 anos tem que fazer a dosagem do PSA semestralmente, e depois de 5 anos, se ela permaneceu normal, aí passa-se para ser anual. Isso é para descartar a possibilidade pequena, mesmo que o indivíduo já tenha sido operado, já em diagnóstico precoce, e que tenha sido considerado curado, é importantíssimo esse rastreamento a longo prazo, para o resto da vida, porque para você descartar a possibilidade de existir, não digo metástases que possa se ver por imagem, mas infiltração de células tumorais em linfonodos, e muitas vezes alguns exames de imagem não detectam. Então, mesmo você considerando um paciente que foi operado de câncer de próstata numa fase inicial, é obrigatório que se faça o rastreamento do PSA por 5 anos, semestralmente, e depois anualmente, para sempre, para o resto da vida. Nossa. Muito bem. Bom, vamos voltar lá para o diagnóstico, então, doutor? Então, uma vez feita a biópsia, se a biópsia acusou realmente um câncer de próstata, aí você vai instituir o tratamento. Uhum. E o tratamento... Posso fazer uma pergunta antes da gente entrar no tratamento? Não. Existe algum estudo, alguma intenção da medicina, enfim, de chegar em alguma coisa que possa substituir o exame de próstata? Não, veja bem, hein? Não, eu acho que não tem problema, mas com certeza muita gente quer saber. Brincadeira, eu também quero, acho que todo homem quer saber se vai ter algum momento que a gente não. Eu sei que são só 10, 15 segundos e que podem valer a nossa vida, né? Então é muito importante. Mas, né, se tiver um outro jeito, não custa nada, né, também, né? Tem, doutor, isso? Não? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque o toque retal, ele dá informações, principalmente quanto à consistência da próstata. Então, você vai sentir se a sua próstata tem alguma área endurecida, se tem algum nódulo, se ela é uma próstata com uma tendência, fica tensa, se ela é tensa na sua composição. Inclusive, não é só para câncer de próstata. O diagnóstico de prostatite, por exemplo, é feito também com o toque retal, porque na prostatite o indivíduo tem uma próstata extremamente dolorosa. Então, não dá para dispensar o recurso do toque retal, principalmente em relação à consistência da próstata. Uhum. Não há nenhum outro exame que possa te dar uma informação nesse item. Não precisa, né? Bom, então, gente, é isso, entendeu? Não tem jeito, vai lá e pense na sua vida. Antes da gente voltar lá, o Ricardo Bittar, não sei se é teu primo, mas é um cara que eu amo de paixão, que faz lá do grupo de teatro também, sensacional. Não, mas é amigo. Apesar do mesmo sobrenome, mas ele
Não tem quem não goste dele, né? Ele fala que, ó, há 15 anos faço PSA e ultrassonografia e se mantém normais. Qual a possibilidade de contrair a enfermidade? É, o, se você não tem, se você não tem antecedentes familiares próximos, mesmo assim, pelo fato da incidência aumentar de acordo com a faixa etária, é necessário fazer-se anualmente esse rastreamento, porque a gente sabe, pela amostragem do consultório, que pacientes que não têm nenhum antecedente familiar e têm um comportamento de rastreamento muito bom até os 60, 70 anos, pode aparecer o câncer de próstata na faixa dos 75, 80, então não dá para se precisar qual é a probabilidade, no caso presente aí da pergunta do Ricardo, mas não pode se desprezar o exame anual, né, em nenhuma idade. Sabe qual é a resposta dele para você, doutor? Uhum. Medo do exame, ele escreveu. Sim. Mas tem que ter mais Esse medo de ir embora, né? Tem que fazer o exame, não tem jeito, então, não. além, quer dizer, não é só o preconceito, né, que faz o paciente, às vezes, não querer fazer o rastreamento, porque realmente é um medo do exame e medo do diagnóstico também, né? Sim, sim. Muito comum. Eu tive uma suspeita de hepatite, deve ter uns 3 meses. Mas, Uhum. sim, por causa de uns outros exames que eu fiz. Eu nunca fui fazer um exame de sangue com tanto medo. Porque uma coisa é você fazer ali, uma coisa de rotina, tá tudo bem. Aí, como deu, né, uma suspeita, aí eu falei, caramba, meu, que medo de sair, né, acho que é a C, né, que é a mais complicada. Isso é muito comum, a gente observa, né? 80% das pessoas não vão assim tranquilas, não ficam realmente muito Ainda mais ansiosas. quando já há alguma suspeita, né? Porque se não há, tudo bem. Você fala, tudo bem, mas quando há, você já fica pensando, né? Já fica. Enfim, Isso é graças a normal. Deus, no meu caso, não era nada. O que foi, doutor? Desculpa? Isso é normal no ser humano, não tem. É, A maioria realmente fica tensa, fica ansiosa, sim. até a Bom, chegada do resultado. vamos voltar lá então, doutor. Vamos lá. Tratamento. Então, para você instituir o tratamento, antes, quando você faz a biópsia acusa realmente o câncer de próstata, você, para determinar se o tratamento vai ser curativo ou paliativo, você tem que fazer um procedimento que se chama estadiamento. O que é o estadiamento? É um conjunto de exames que você solicita ao paciente para ter certeza de que aquele tumor não saiu da próstata, ou seja, que não produziu metástases. Normalmente se pede uma cintilografia óssea e se pede tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Via de regra, se esses exames não demonstrarem nenhuma metástase, então você pode considerar que o diagnóstico foi precoce e aí cabe a um tratamento com finalidade curativa. Os tratamentos com finalidade curativa são a cirurgia e a radioterapia. Para pacientes que são rígidos, que não têm comorbidades importantes, que têm uma faixa etária até 75 anos, por exemplo, e não são debilitados, opta-se geralmente pela cirurgia. E a cirurgia é a prostatectomia radical, na qual, repetindo, a gente retira a próstata com sua cápsula, retira-se as vesículas seminais e retira-se alguns linfonodos que ficam na região periprostática. Né? No caso de pacientes que você diagnostica precocemente, mas que têm comorbidades importantes, diabetes descompensada, cardiopatias, já tiveram AVC, por exemplo, ou têm uma idade muito avançada, 85, 90 anos, geralmente se opta pela radioterapia convencional, que também, quando é feito o diagnóstico precoce, alcança altíssimos índices de cura. Chega a 96, 97, 98% de cura, mesmo com a radioterapia. O importante é que o diagnóstico foi feito precocemente. Então, a escolha da cirurgia ou da radioterapia vai depender das condições clínicas do paciente e da faixa etária.
A cirurgia é considerada de alto risco, médio, baixo? Cirurgia de porte, de grande porte. Grande porte. Mesmo sendo por via abdominal, ou videolaparoscópica, ou robótica. Mas hoje em dia as taxas, assim, existe um risco grande de óbito, alguma coisa assim, na cirurgia? Não. Não, é baixo, é baixo. Se o paciente tiver normalmente se pede avaliação pré-operatória com o cardiologista, né? Mesmo que o paciente não tenha antecedentes circulatórios, de cardiopatias, normalmente é rotina se pedir uma avaliação clínica e cardiológica pré-operatória, e aí, tomando-se todos os cuidados, o índice de óbito por essas cirurgias é muito baixo. Doutor, outra pessoa que eu adoro, Marco Camerini, mandou aqui, ó, existe alguma faixa etária com maior probabilidade de aparecer o câncer de próstata? Sim, a faixa etária, quanto maior a faixa etária, maior a probabilidade de câncer de próstata. Ah, é? Quanto maior a faixa... Aquela ideia do Bittar, do Ricardo Bittar, que já tô com 63, tá tudo bem. Não, aí, tem que continuar checando, então, né? Existe até uma frase do Dr. Miguel Cirugi, que é um grande urologista conhecido. Ele uma vez ele falou que se todo homem viver mais de 100 anos, todo homem vai ter câncer de próstata. Nossa. Isso a gente, na verdade, a gente tem no consultório pacientes acima de 90 anos e com próstata normal, né? Mas a gente sabe que, estatisticamente, quanto maior a faixa etária, maior a probabilidade de câncer de próstata. Se o indivíduo não tiver antecedentes familiares, for saudável, não for sedentário, não tiver comorbidades importantes, não tiver obesidade, eu diria para você que as chances dele desenvolver um câncer de próstata são menores do que aqueles que têm esses fatores predisponentes. Bom, a Heloísa colocou aí, parabéns ao nosso médico preferido. O Marco Camerini colocou, grande abraço, doutor Michel e Olavo, parabéns pela live. Valeu, Marco, obrigado por estar assistindo a gente. Bom, a Camila também, tem um monte, viu, doutor? Depois você entra lá no post que vai ficar, pessoal chovendo elogio aqui para você. Abraço, e agradecendo a Camila também, colocou o doutor Michel, é sensacional. Pois tem um que eu estou guardando para o final, que eu achei linda a mensagem, eu vou ler no final. Você vai gostar. Mas vamos seguir lá, então. Ok. Então, todo, né? Mas eu tô aqui para isso, né? Não tem. Você me desculpa, doutor, vamos lá. Imagina. Então, e se o estadiamento que a gente fez eventualmente mostrar que o diagnóstico não foi feito precocemente ou que já se produziram metástases, aí não se pode considerar um tratamento com finalidade curativa. Então, o tratamento vai ser paliativo ou de controle, como gostam outros de denominar assim. Então, aí existem algumas modalidades de controle do câncer de próstata. A gente sabe, aqui, referindo aqui ao tratamento hormonal e à orquiectomia, vale a pena destacar que a gente sabe o seguinte: quando existe um câncer de próstata já com produção de metástases, a gente sabe que o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, ele estimula as células tumorais a se multiplicarem. Então, no caso de um tratamento paliativo ou de controle, uma das primeiras coisas, as primeiras condutas que a gente determina é a redução dos níveis de testosterona circulantes no plasma, para diminuir o estímulo nas metástases, nas células e no próprio tumor original. Então, existem aí medicamentos, tanto por via injetável como por via oral, que reduzem a dose de testosterona no sangue, e com isso você diminui esse estímulo hormonal ao crescimento da célula e à multiplicação das células tumorais. E existe também a orquiectomia, porque a orquiectomia é a retirada cirúrgica dos testículos, que são os testículos que produzem
maior porcentagem de testosterona circulante no organismo. Então, essas são duas modalidades, que o tratamento, a hormonioterapia. Uhum. É o bloqueio androgênico, bloqueio da testosterona. Uhum. Outra modalidade utilizada em câncer metastático é a radioterapia, que pode ser utilizada também na próstata, para tentar reduzir os efeitos da multiplicação das células tumorais, e também pode ser utilizada em metástases, quando você tem uma metástase óssea que provoca sintoma doloroso, existe a possibilidade de você fazer uma radioterapia localizada nessa metástase óssea e reduzir os sintomas de dor. E nos casos onde a metástase as metástases atingiram os órgãos à distância, como, por exemplo, fígado, pulmões, etc., aí já entra numa fase em que é necessário os recursos da quimioterapia, né? Geralmente, quando o paciente chega nessa fase, é uma fase com prognóstico ruim, e a média de sobrevida gira em torno entre 2 a 6 anos no máximo. Nossa. E aí, acho que é aí que a gente tem que bater na tecla, né, doutor? Quem sou eu para falar qualquer coisa aqui na tua presença, mas pelo que eu aprendi mesmo vendo aqui a live, né? Você vê, se você chega naquele nível, você tem uma sobrevida de 2 a 6 anos, isso tudo pode ser evitado se você faz o exame anualmente, se você detecta lá no início, não espere ter o sintoma, né? Eu acho que é uma mensagem importante essa, né? Você evita de passar por esse caminho doloroso. Pois é. Tem um depoimento aqui bem bacana do Rafael Luiz Nascarato. Ele Sim. coloca aqui, ó. Quando meu PSA chegou a 7, o Dr. Michel falou que chegou a hora de resolver. Como eu era obeso e tinha medo de cirurgia, fui encaminhado também, né? A gente ouvindo os relatos da cirurgia aqui, ele dá um desespero, mas enfim, mas é o que resolve, né? Mas eu entendo você, Rafael, eu também teria medo. Como eu era obeso e tinha medo de cirurgia, fui encaminhado para 38 sessões de radioterapia. Hoje, tendo passado uns 20 anos, meu PSA é 0,02 e não aumenta. Anualmente visito o Dr. Michel. Obrigado, que legal, hein? Um abração, Rafael. Muito Feliz em legal. você estar assistindo a live. Aqui também, olha, o Flávio coloca aqui, Dr. Michel, com todo esse conhecimento, sempre um homem humilde, parabéns pelo trabalho que faz e pela dedicação que tem com seus amigos e pacientes. O Gabriel colocou aqui, o Gabriel Saeg, live muito interessante, obrigado, Dr. Bittar. O Ricardo, o marido da Fê, Fernanda Jabor, Ricardo, a Fernanda comentou aqui também. Realmente live muito bom, esclarecedor, os slides estão ótimos. E aqui, olha, doutor, tá dando resultado. O Paulo Henrique Abdala colocou marcando consulta. Essa é a ideia. Um abraço, Paulo. Doutor, e como é que a gente previne, hein? Então, aí é o seguinte: a prevenção se resume em 2 palavras: diagnóstico precoce. Não tem mais o que falar. Então, realmente, não existe como você pode prevenir um câncer de próstata. Você tem que fazer o diagnóstico precoce. E, para isso, exames periódicos anuais, regularmente, e não ter medo. Essa foto aí, que foto. Gostei da foto aí. É Mas só essa fase de diagnóstico precoce, em que você faz um diagnóstico onde não há metástase, é que você pode realmente instituir um tratamento com finalidade de cura. perfeito. Essa é a mensagem que fica, é a mais importante. É isso aí. Agora, tem uma outra maneira, hein, doutor, também, que eu tô sabendo, que é apontar a câmera do celular para esse QR Code aqui, fazer uma doação para a campanha do agasalho do Sírio. Eu ouvi dizer que também é uma maneira de prevenir o câncer de próstata. Será? Se alguém acreditar, né? Vai que, né? Mas de qualquer maneira, prevenindo ou não, você previne pessoas de passar frio, sofrer muito na rua, colabora com um projeto lindo. Então, lembrando, ó, gente, este código que está no canto direito inferior da tela, você aponta e ajuda aí, de uma maneira simples, rápida, com pouco dinheiro, que a gente gasta aí todo dia com qualquer besteira, faça algo por outras pessoas
que é muito importante, e é um projeto legal do Círio também, certo? Tem uma perguntinha aqui antes da gente encerrar também, doutor, do Fernandes Pereira, ele coloca aqui, a frequência sexual diminui a probabilidade destas doenças? A frequência de atividade sexual? Não diminui nem aumenta. Não tem interferência, não. Perfeito. Positivamente, a resposta é essa. Beleza. Bom, o José Alexandre Cunha Campos colocou que isso causa impotência. Acho que isso a gente passou por isso já, né, doutor? Já falamos aqui. Se você viu, José, a live fica aqui inteira. A gente já vai encerrar agora, porque passou voando, né? E papo que é bom. Eu falo isso todo o programa. Essa é a minha frase favorita. Falo, papo que é bom, passa rápido. E tem sido assim todos os programas. A live fica aqui. Então, dá uma olhadinha lá no início. Tem muitas perguntas que foram respondidas. O doutor deu uma verdadeira aula aqui para a gente, super dinâmica. Mas satisfazendo a pergunta do Fernandes, realmente eu vou repetir. Então, nas melhores estatísticas, a chance de ter impotência numa cirurgia radical de câncer de próstata é em torno de 6%. Só se houver a lesão daquele nervo erigente que a gente comentou no início, né? Então, a frequência hoje em dia é cada vez mais baixa. Legal. Viu, José? Tá lá, ele deu explicação bem legal também há alguns minutos atrás, depois dá uma olhadinha em tudo que foi muito bom. Doutor, brigadíssimo. Tá todo mundo aqui já colocando parabéns, obrigado. Obrigado. E eu também reforço todas essas mensagens. Às vezes tem perguntas que, infelizmente, não dá tempo da gente colocar. Eu queria colocar aqui, doutor, antes... A Marta Vieira colocou aqui se é verdade que depois do tratamento o homem não consegue mais ter relação. Seria esse 6%, é isso ou não? Como é que é, se o homem? Se é verdade que depois do tratamento o homem não consegue mais ter relação. O Matheus Vieira. Não, se ela está se referindo à cirurgia radical para câncer de próstata, os índices de impotência nos melhores serviços pós-operatórios giram em torno só de 6%. 6%. Agora, nesses casos, o tratamento que se dá, por exemplo, no indivíduo que não consegue mais ter ereção, é a prótese peniana. Então, existe tratamento para isso, mas é o tratamento cirúrgico e, nesses casos, acaba culminando com a colocação de prótese peniana. Perfeito. Doutor, então aqui para encerrar, vou deixar esse comentário aqui, que foi feito no meio da live, mas eu quis deixar para o final. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo. Sarkis Gatas, é isso? Sarkis Gatas. Sarkis Gatas. Ele fala assim: parabéns, doutor Michel, meu melhor amigo, irmão, pela excelente palestra. Eu sou suspeito no que estou elogiando. Para mim, na minha opinião, e sempre será o melhor urologista do mundo. Só tenho gratidão, gratidão. Que Deus ilumine a sua vida. Ele é bem amigo. Amigão. Legal. Essas expressões aí de demonstrações de carinho mostram muito quem é a pessoa, né? Muito, muito legal. Parabéns, viu, doutor? Olha, aqui um elogio para mim também. Opa, não, peraí, eu botei outro. Live muito esclarecedora, parabéns. Aê, doutor Michel, e olá. Fábio também, obrigado, Fábio, por assistir também, um queridaço. E o Bitar colocou aqui também, parabéns, Olavo, cada vez melhor. Grande abraço, obrigado, Bitar. Fiquei muito feliz também de receber elogio. Daqui a pouco o pessoal mandar elogio para mim, ficar com dó de mim. Mas brincadeira, gente. Doutor merece todos os elogios. Foi uma excelente live, super esclarecedora, pelo seu tempo também, né, doutor? Sei que o seu tempo é precioso, e obrigado por dedicar essa horinha aí para esclarecer tanta coisa para a gente, explicar com tanto carinho, tanta dedicação, e eu sei que eu aprendi muito, eu sei que o pessoal aqui também, com certeza, aprendeu bastante. Obrigado, tá? Em nome do clube todo, da diretoria e de todos os sócios. Eu agradeço ao Esporte Clube Círio, a vocês, a oportunidade de conversar sobre esse tema importante. Um abraço a todos os participantes e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite, boa semana. Quem sabe a gente não bate outro papo aí em breve. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço. Até logo. Muito bom, hein, gente? Poxa, quanta coisa legal, quanta coisa deu para aprender. E naquela ideia, né? Um papo leve, tranquilo, vocês mandando as perguntas. Esse papo não é só meu e do convidado, é de todos nós, né? Então, obrigado aí.
mais de 50 pessoas assistindo a live o tempo todo. E olha, pessoal, semana que vem, olha que live legal. O assunto é o olhar mágico da ciência no nosso dia a dia com o Hamilton Bassett, que sempre assiste aqui as lives, comenta. Pra vocês terem uma ideia, o Hamilton foi um dos responsáveis pela transmissão a cores da Copa de 70. Olha que legal. Então, um cara que entende tudo, né? Sobre esse assunto que nós vamos falar, o olhar mágico da ciência no nosso dia a dia. Então, não percam, indiquem para as pessoas aí que vocês conhecem, a live é aberta, que todo mundo pode ver aqui no Face do Círio, tá bom? Então, obrigado, gente, pela audiência de vocês, mais um monte de comentários chegando aqui, dando parabéns, obrigado, gente, e é isso, fiquem com Deus, até semana que vem, boa noite a todos, semana que vem a gente se vê, tchau, tchau.